Bem-vindo, bem-vinda! Sexta-feira, véspera de carnaval, nós estamos aqui na nossa live do Vamos Falar de Dinheiro. Espero que você que sairá nesse feriado para brincar, saia do bloco dos endividados para o bloco do dinheiro na mão. E aqui, como nosso assunto é dinheiro, nosso assunto é finanças, finanças pessoais, investimentos, vamos ao que interessa. Vamos ao livro que nós estamos trabalhando, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Bom, o capítulo de hoje é o capítulo 5. Nós já estamos na sexta live deste livro. É a terceira temporada do Vamos Falar de Dinheiro e eu espero que realmente esteja fazendo diferença para você, porque o livro realmente ele traz assim de uma forma muito tranquila, de uma forma muito fácil e gostosa, grandes ensinamentos sobre como a gente pode lidar melhor com o nosso dinheiro. Bom, capítulo 5 do livro, ele tem o tema As 5 Leis do Ouro. Lógico, estamos falando da época da antiga Babilônia. Esse capítulo é muito interessante, por quê? Porque ele traz um novo personagem para a história. Quem é esse personagem, Marcelo? É o filho do Ascard. O Ascard é o homem mais rico da Babilônia. E agora ele vai falar do filho dele. Por quê? O filho dele está prestes a alcançar a maioridade. E, óbvio, como todo filho, acaba recebendo a herança do pai, o Ascard está receoso em como fazer essa transição para o filho dele. Né? Por quê? Porque o filho dele precisa ser ensinado sobre as leis do dinheiro. E aqui na história, é bem interessante por quê? Porque o Archt ele chama o filho dele, às vésperas dele completar a maioridade, e fala para ele, Nomazir, você está prestes a completar a sua maioridade. Só que assim, eu preciso, né, que você aprenda a lidar com dinheiro. Eu preciso saber se você tem capacidade realmente de tocar tudo aquilo que eu construí. Então, o que eu vou fazer com você? Estou te entregando aqui um saco de moedas de ouro e estou te entregando aqui essa tábua de argila contendo as 5 leis do ouro. Então, a partir de agora, você não mora mais aqui no nosso palácio. A partir de agora, você vai para a rua, você vai para a vida para aprender a fazer a sua própria fortuna. Nossa, que coisa, né? Pai desnaturado, será? A gente vai ver aqui no decorrer do capítulo se realmente ele é um pai desnaturado ou se ele é uma pessoa sábia, tá? E realmente está passando os seus ensinamentos lá para o Nomazir. Bom, então o Nomazir pegou lá o saco de ouro que ele recebeu, pegou lá a tábua com as instruções das 5 leis do ouro, que foi o próprio Arcad que criou essas leis e usou-as como referência para construir a sua riqueza. Pegou um escravo, pegou 2 cavalos e saiu para o mundo. A decisão do Nomazir foi o quê? Foi ir para uma cidade que na época era a cidade que estava prosperando mais, assim, tinha as melhores perspectivas de crescimento. Tá? Que era uma cidade chamada Nínive. Tá? E aí pegou uma caravana, se embrenhou lá na caravana e foram atravessar o deserto por alguns dias até chegar na cidade. No meio da caravana, e conversa com um, conversa com outro, foi aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Aí conheceu 2 rapazes que estavam indo lá para Nínive. E esses 2 rapazes tinham um cavalo assim lindo, cavalo assim bonito, bem cuidado, bem tratado. E o Nomazir ele se interessou pelo cavalo. Aí ele falou para os rapazes, né? Nossa, mas o que vocês estão indo lá para a cidade com esse cavalo bonito, né? Para que é? Vai vender o cavalo? Porque senão eu compro o cavalo aqui. Aí ele falou assim, não, esse cavalo não está à venda não. Ao contrário, esse cavalo aqui é o nosso cavalo especial, porque é um cavalo extremamente preparado para a corrida. E nós estamos indo para Nínive exatamente para competir com o cavalo campeão lá da cidade. E isso é um tipo de coisa que tem trazido assim, muito ouro para a gente. Então a gente vai lá para fazer isso. Lógico que o Nomazir pegou, se empolgou com a situação e falou assim, poxa, mas eu posso entrar nessa proposta, eu posso entrar aqui para apostar também? Tá, ok, entrou, apostou, chegou no dia da corrida, o que aconteceu? Cavalo, né, que era certo de ganhar, perdeu. E com essa perda, o Nomazir acabou perdendo metade
tá, das moedas de ouro que ele tinha recebido do seu pai. Depois, mais para frente, ele descobriu que na verdade tratava-se de uma fraude. Era um conluio que existia entre os dois rapazes e o dono do cavalo da cidade. Eles sempre faziam isso daí. Mas enfim, dinheiro perdido, tá? Dinheiro não recuperado. Mas ele continuou alguns dias na cidade, tentando achar alguma coisa para fazer, para tentar repor o ouro que ele havia perdido. Tá? E nessas idas e vindas da procura de negócios, ele encontrou um outro rapaz que ele também havia conhecido na caravana. E aí, conversando com esse rapaz, o rapaz falou assim, olha, meu pai é um grande mercador lá na Babilônia, eu estou aqui também porque eu quero expandir os negócios do meu pai e tudo, e eu encontrei uma loja de venda de artigos muito, muito boa, muito bem localizada, a loja está repleta de mercadoria, e o dono está passando a loja por uma bagatela. Você não quer entrar comigo na sociedade? Aí o Magir falou assim, tudo bem, vou lá com você. Já estava esperto, tinha perdido já na aposta, né? Foi lá na loja, viu, estava tudo certinho, existia a loja, tinha mercadoria, estava tudo lá bonito, como realmente o rapaz descreveu. Aí ele falou assim, bom, já sei, vou recuperar minhas moedas de ouro, me tornando um grande comerciante aqui da cidade. A cidade está prosperando, vou ganhar, a loja tem bons produtos. Aí decidiu entrar na sociedade. Porém, o sócio dele falou assim, olha, eu preciso voltar para a Babilônia para pegar o dinheiro com meu pai. Se você tiver dinheiro suficiente, você compra toda a loja, depois eu compro a minha parte, de você. O Nomadizir decidiu fazer isso daí. No final, passado alguns meses, o tal sócio dele não pegava o dinheiro, não trazia o dinheiro à parte dele, ele simplesmente teve que fazer o quê? Arcar com toda a responsabilidade sozinho. E óbvio que depois de alguns meses, ele viu que o negócio próspero que ele imaginava, nada mais foi do que uma grande furada, onde ele acabou perdendo todo o resto do dinheiro que ele tinha, não conseguiu comprar mais mercadorias para repor, e teve também que passar a loja a preço de nada, da mesma forma como ele havia comprado. Desta forma, o Nomadizir ele teve uma grande descoberta. Tá? Todo o dinheiro que ele tinha, ele perdeu. Os cavalos que ele tinha, ele teve que vender para comprar mercadoria para a loja. O escravo que ele tinha levado também, ele teve que vender o escravo para colocar dinheiro na loja. Ele perdeu absolutamente tudo. O que ele tinha agora eram algumas moedas de prata só, tá? Do negócio que ele tinha passado para frente, que deu para ele se sustentar alguns dias. Aí que ele percebeu que uma coisa muito importante que ele não havia dado atenção, tá? Foi que despertou ele naquele momento. Aquele momento frágil, sem dinheiro, sem lugar para ficar, passando fome já. Tá? Ele lembrou da tábua que o pai dele tinha dado para ele com as 5 leis do ouro, onde ele parou para estudá-la. E foi quando ele percebeu que se você oferecer para um homem ouro e sabedoria, muito provavelmente a grande maioria dos homens, elas vão olhar primeiramente para o ouro. Só depois que essas pessoas, esses homens perdem o ouro, é que elas vão se dar conta de que elas precisam obter sabedoria para tomar conta do ouro. E foi aí que ele decidiu realmente estudar a fundo as 5 leis do ouro que o pai dele havia criado. Bom, nesse meio tempo, não teve outro jeito, né? O Nomadizir foi fazer o quê? Virou empregado. Conseguiu lá, do tanto de tentativa que ele fez, conseguiu lá achar um emprego. A cidade estava crescendo, eles estavam erguendo as construções, erguendo os muros da cidade, e o Nomadizir ele foi ser um cuidador de escravos que trabalhavam no muro da cidade. Ganhava-se pouco, mas do pouco que ele ganhava, ele começou a aplicar a primeira lei, né, que ele havia aprendido agora. Tá? Qual é essa primeira lei, Marcelo? A primeira lei diz o seguinte: o ouro vem de bom grado em quantidade crescente para todo homem que separa, no mínimo, 1/10, tá, da sua renda. E cria um fundo para o seu futuro e para o futuro da sua família. Bom, agora o Nomadizir já sabia, né, que essa era a primeira lei, ele estava fazendo isso direitinho.
Então, que ele começou todo o salário que ele recebia, toda a renda que ele recebia como capataz da construção do muro, tá? Um décimo disso, e às vezes quando dava até um pouquinho mais, ele pegava e guardava. E assim foi durante alguns meses, durante um ano e pouquinho, ele foi fazendo isso daqui. Tá? Aí entra o aprendizado da segunda lei do ouro, que diz o quê, Marcelo? O ouro trabalha a favor do homem prudente, multiplicando-se como flocos de algodão em campo fértil. Bom, o Nomazir ele já tinha alguns recursos, algumas boas economias, continuava trabalhando muito, tomando conta dos escravos na construção do muro. Foi quando o dono dos escravos, já de olho já no Nomazir, chegou nele para conversar. Falou assim, Nomazir, já há algum tempo eu tenho acompanhado você e eu percebo que você é uma pessoa muito correta, uma pessoa muito sensata, prudente, né? Eu queria saber o seguinte, você tem feito economias do salário que eu te pago aqui? Aí ele virou pro chefe dele e falou assim, sim, tenho minhas economias. Por quê? Ele falou assim, sim, porque é prudente um homem fazer suas economias. E eu quero te fazer uma proposta com relação às suas economias. Aí ele já ficou meio assim, né? Ele falou assim, olha, eu já fui enganado 2 vezes e perdi todo o ouro que eu tinha. E eu preciso repor esse ouro para o meu pai, então eu não posso perder mais minhas economias. O homem falou o seguinte, bom, pensa a respeito e nós voltamos a nos falar amanhã. Aí entra a terceira lei do ouro, que fala o seguinte, o ouro busca a proteção de quem é cauteloso e investe de acordo com o conselho dos homens mais experientes em lidar com dinheiro. Bom, o Nomazir pensou, lembrou dessa terceira lei durante a noite, no dia seguinte voltou lá para o chefe dele e falou assim, bom, eu quero ao menos ouvir a sua proposta. Tá? Aí o chefe dele falou, olha, os muros que nós estamos construindo aqui, que cercam a cidade, tá? Nós temos aproximadamente mais 1 ano para acabar essa construção. Mas como você pode ver, tá? O muro tem que ter uma entrada e a entrada não tem portões. E o que acontece? Eu e os outros donos de escravos que trabalham aqui na cidade, nós nos unimos para comprarmos metal, tá? Cobre e estanho, para poder fabricar, para poder forjar este muro, os portões do muro. Por quê? Porque a cidade não tem ninguém que vende em quantidade, metais em quantidade. Nas cidades próximas aqui também, não há ninguém que venda metais em quantidade para forjar um portão. Então nós vamos buscar em minas distantes, para lá da Babilônia, né? E na hora que o rei autorizar a forja do portão, nós vamos fornecer todo o material para isso. E podemos ganhar muito com esse material. Aí o Nomazir pensou, já tinha lá alguns anos que ele estava trabalhando ali como construtor, já tinha adquirido experiência para isso. Tá, ele pensou e falou assim, tem razão. Bom, o muro vai acabar, vai precisar do portão, realmente não tem ninguém que venda aqui na região, é uma oportunidade. Ele falou assim, tudo bem, eu topo. E assim ele se juntou aos donos de escravos. É onde entra agora a quarta lei do ouro. Tá? Lembrando que depois que o Nomazir perdeu tudo, ele se aprofundou nessas 5 leis, ele estudou essas 5 leis e vivenciou essas 5 leis do ouro. E a quarta lei do ouro diz o seguinte, o ouro foge do homem que o emprega em negócios com que ele não está familiarizado, ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Bom, ele já havia entrado no negócio com os donos de escravos. E aí quando ele foi apresentado aos demais donos de escravos, né, na verdade, aquela corporação que eles haviam formado, ele percebeu o quê? Que realmente haviam homens habilidosos ali, homens experientes em lidar com dinheiro, tá? Homens que eram construtores, homens que sabiam lidar com metais, homens que eram negociadores. Então ele percebeu o quê? Que realmente o que eles estavam fazendo ali, tá? Havia um embasamento. Porque toda e qualquer decisão que era tomada, tá? Antes do uso de qualquer dinheiro ali arrecadado, tá? Era minimamente estudada, minimamente detalhada, para que realmente, se tivesse qualquer contratempo,
houvesse, tá, um plano B a ser feito. E foi com isso que o Nomazir aprendeu e começou a se inteirar mais desse mundo dos construtores. Assim que o muro foi acabado, como eles falaram, o rei realmente comprou o material deles, tá? O metal deles, eles próprios forjaram os portões, enfim, o empreendimento foi assim extremamente lucrativo. Desta forma, passaram-se assim alguns anos, o Nomazir ele conseguiu, depois de muito sofrer, repor todo o ouro que ele havia perdido com a inexperiência dele. E não só isso. Ele passou também a fazer parte desse grupo de homens que eram construtores. E começou a entrar em outros negócios. E onde ele conseguiu construir a sua riqueza, né? Pelos próprios esforços, sem contar com a ajuda financeira do pai. Aqui entra a quinta lei do ouro, que fala o seguinte: o ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis, ou que recebe conselhos enganosos da mesma forma que confia na sua própria inexperiência e no seu desejo romântico de investimentos fáceis. Olha que forte essa quinta lei. Bom, Nomazir descobriu pelas piores formas o que é ser enganado, o que é ser passado para trás. Perdeu tudo, reconquistou pelo próprio trabalho, pelo próprio esforço e adquiriu a sabedoria necessária para lidar com o dinheiro. E ele fala que um homem com dinheiro e sem sabedoria está propenso a perder todo o ouro que ele conquistou. Porém, um homem com sabedoria pode conquistar todo o ouro que ele quiser, mesmo começando do zero. Bom, passamos pelas 5 leis do ouro, criadas aqui pelo Arcad, e tem o desfecho dessa história. E qual é o desfecho, Marcelo? Bom, passado 10 anos, que foi o tempo que o Arcad deu para o filho dele, para o Nomazir, para poder aprender com a vida e se tornar um homem rico, digno de receber a herança dele, passou. Então, depois de 10 anos, Nomazir voltou para a Babilônia, voltou ao palácio do pai para prestar contas com ele. Nesse momento, ele contou todas as histórias que ele passou, as peripécias, para o Arcad, e falou: meu pai, aqui está o momento de pagar-lhe e devolver-lhe aquilo que me deste. Ele pegou o saco de ouro, colocou lá no chão, falou assim: aqui está o saco de ouro que o senhor me deu, estou devolvendo com o mesmo peso em ouro, com as mesmas moedas. O pai assentiu positivamente com a cabeça, falou: muito bem, meu filho. Ele falou assim: meu pai, e não termina aqui. Me tornei um homem responsável e rico, graças à sabedoria que o senhor me passou, por meio da tábua de argila. Então agora vou retribuir um pouco dessa sabedoria. Não tudo, porque seria impossível pagar pela sabedoria. Mas aqui está a minha forma de retribuição. Ele chamou lá 2 escravos que estavam lá no fundo da sala. Aí vieram 2 escravos com os 2 sacos gigantes, assim, que não conseguiam nem carregar. Colocou do lado do saco da primeira saco de ouro e falou assim: meu pai, nesses 2 sacos também estão repletos de moedas de ouro. Esta é a forma que eu tenho para pagar-lhe pela sabedoria que me foi passada pelas 5 leis do ouro. Olha que legal essa história. Mas, Marcelo, qual que é o conceito por trás da história? Bom, se a gente for parar e analisar esse conceito dessas 5 leis do ouro, na verdade 5 formas de lidar com o dinheiro, isso é muito comum nos dias de hoje também, que a gente pode ver o quê? Tudo aquilo que você ganhar, toda a renda que você tiver, não vou falar para você guardar 1/10 dela, não vou falar para você guardar 10% dela. Guarde tudo que você conseguir guardar. Se for só 10%, ok. Se for 30%, ok. Se for 50%, ok. Quanto mais você conseguir guardar, mais você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você. Que esse é o segundo ponto. Então coloque realmente tudo aquilo que você guardou, tudo aquilo que você poupou para trabalhar para você. Seja por meio de investimentos financeiros, seja por meio de investimentos em negócios que você conheça. Não vai entrar nesse negócio de corrida lá, o negócio de loja que nem o Nomazir entrou, que é perda na certa. Outro ponto importante também que traz a história é o quê?
É o princípio básico que a gente tem para quando a gente lida com dinheiro. Tá? Cuide, tá? Do capital investido. Cuide do capital principal. Se investiu 100, cuide para que esses 100 permaneçam e para que você não perda esse valor. Para que você não perca esse valor. Outro ponto importante, tá, é se você não sabe lidar com dinheiro, procure aconselhar-se com pessoas, tá, realmente da sua confiança e que realmente construíram algo e sabem lidar com dinheiro. Cuidado, porque muita gente se diz aí conhecedor de dinheiro, se diz profissional em educação financeira e, na verdade, se você parar para pensar, as pessoas estão até com dívidas e, assim, como você vai precisar aconselhar com alguém que nem sabe fazer dinheiro, que está devendo dinheiro? Então, muito cuidado com isso. Outro ponto importante também é que se você é inexperiente em lidar com dinheiro, não tem problema. Por quê? Porque você pode aprender. E aprenda a partir de agora. Não espere o momento, como eu escuto muitas vezes, quando eu tiver dinheiro eu vou me preocupar com isso. Não, porque quando tiver dinheiro, e se você não tiver o conhecimento e a sabedoria necessária para lidar com ele, vai acontecer que nem o no Mazer. Você vai perder tudo. Por quê? Vai investir de forma errada. Marcelo, qual a aplicabilidade disso tudo que a gente está falando? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto que você consegue economizar hoje por dia? R$1? R$10? R$100? Não sei. Tá? Então, de hoje a 30 dias, o que você conseguir economizar por dia, você economiza. R$5? Então, todo dia você vai pegar R$5 e vai colocar no envelope. Marcelo, posso no final de um mês pegar R$150 direto? Não. É o fato de pegar, de sentir, de ver o seu envelope crescendo. Então, todo dia, nos próximos 30 dias, você vai pegar R$5 e vai colocar dentro de um envelope. Então, você vai ver o seu dinheiro crescer. Você vai sentir, você vai tocar, você vai cheirar o dinheiro. Vai ter toda essa experiência. Tá? Durante esses 30 dias, você vai ter tempo suficiente de fazer o quê? De pensar onde você vai investir esse valor. De que forma, Marcelo? Primeiro passo que você vai fazer. Vai na internet, joga lá no Google, tá? Análise de perfil de investidor. Faça esse teste, é de graça, você pode fazer inclusive, né, se você tem conta em banco, você pode fazer inclusive no site do banco que você tem conta. Ele vai falar qual é o seu perfil de investimento. Dentro do seu perfil de investimento, procure produtos ligados a isso, onde você possa investir o dinheiro que você está guardando durante esses 30 dias. Tenho certeza que vai ser uma experiência extremamente significativa para você. E a partir do momento que você sentir o gosto de poupar e saber como poupar, você já vai ter dado os seus 2 primeiros passos para a criação da sua liberdade financeira. Bom, este foi o capítulo de hoje, véspera de carnaval. Espero que você brinque bastante, espero que você se divirta bastante, que descanse bastante para quem decidiu descansar. Tá? Para você que entrou ao vivo, a minha gratidão por acompanhar essa série, tá? Vamos falar de dinheiro, e realmente espero que ela traga muitas possibilidades para você. Muitas vezes, eu escutei um negócio muito legal hoje, fazer uma analogia com um jogo de futebol. Muitas vezes o jogo de futebol passa 90 minutos inteiros sem nenhuma emoção, sem nada. E um único lance define o jogo. Talvez uma única ideia que você escute aqui hoje, tá? Pode ser a ideia que vai definir o seu jogo financeiro. Pensa sobre isso. Então, no final de semana nós não nos vemos aqui, porém na segunda-feira estou de volta. Sim, teremos live na segunda-feira de carnaval. Então, um ótimo final de semana, ótimo início de carnaval, sempre consciente, e eu vejo você na segunda. Até lá!